Bem-vindos ao 23º episódio no canal Espiritismo do Século XXI. Estamos conversando com vocês nesse episódio, número 23, sobre a vida de Saulo de Tarso e Paulo de Tarso, né? E hoje nós vamos enfocar mais em determinados acontecimentos que ocorreram na vida de Saulo de Tarso em Antioquia e no Oriente, onde ele estava atuando e vivendo na época. Hoje estaremos conversando com vocês sobre detalhes já no início de que Paulo começasse a sua saga em prol da disseminação do cristianismo. Antes, porém, não esqueça de dar o like, isso é importante, porque o YouTube interpreta isso como que o vídeo está sendo agradável para alguém. É importante, então, o like. É importante também que compartilhe. O que é isso? Você recomende esse canal para alguém. Estamos publicando agora o episódio 23 de Paulo e Estevão, mas entre meios a gente publica outras coisas. Sempre é importante. Importante também que você seja inscrito no canal. Por quê? Porque quando publicarmos alguma coisa nova, algum episódio novo, algum vídeo novo, você recebe notificações de que a nossa publicação já está na internet. Não esqueça, porém, isso é fundamental. Muito bem, no episódio anterior, no 22º episódio, a gente estava dizendo que João Marcos, que será no futuro um dos evangelistas, né? Evangelista Marcos ou São Marcos, João Marcos estava com Barnabé e com Saulo. Eles viajaram, né? E eles estavam voltando para Antioquia, eles estavam vindo de Jerusalém, né? E é bom que a gente reforça isso, porque João Marcos vai acompanhar Barnabé e Saulo nas suas primeiras viagens, disseminando as ideias do Cristo pelo mundo, né? Então, na viagem, né, enquanto eles estavam regressando, era uma viagem demorada, apesar de não ser muito longe, de Jerusalém a Antioquia. Antioquia fica na Turquia, né? Não é muito longe hoje, né? Mas naquela época era longe, porque era a pé, era de animal, de camelo, né? Ou de burricos, né? Então, era muito difícil. E Barnabé sempre foi, eu costumo dizer que Barnabé foi uma figura preponderante na vida de Saulo e do cristianismo, porque ele, Barnabé, é que fez e que organizou a igreja e o começo lá em Antioquia, na Turquia. A Antioquia estava a igreja mais proeminente da região. Ela estava muito mais atuante, muito mais cristã quando comparada com a igreja de Jerusalém, que era presidida e coordenada por Simão Pedro. E Barnabé estava em Antioquia. Então Barnabé é muito importante em todos os aspectos, apesar de não ser tão falado igual Saulo de Tarso, né? Ou igual Paulo de Tarso. Então Barnabé, na sua volta, junto com Saulo e João Marcos, procurou interessar o sobrinho. O João Marcos é sobrinho de Barnabé, né? É filho da sua irmã. E ele procurou que João Marcos se interessasse, né? Com os assuntos, com a determinação deles de levar o cristianismo. Em breve, o rapaz, ele era um adolescente, né? Tinha pouco mais de 12 anos. Eu repito, né? No judaísmo, quando o garoto chega aos 12 anos, ele já é considerado adulto, né? Era considerado adulto, né?
Então, esse rapaz, o João Marcos, convenceu de que ele deveria incorporar a missão, que ele tinha que ficar junto com o tio, né, Barnabé, e com Saulo, né? Se o grupo de Antioquia não desaprovasse essa ideia, porque eles estavam voltando para Antioquia, eles iriam conversar sobre as ideias, né? Então, João Marcos se interessou por todas as minúcias daquele programa em que Barnabé e Saulo estavam programando. Seguiria o trabalho de Jesus, fosse onde fosse. Era o ideal dele, o idealismo dele, né? E Saulo, na conversa lá com Barnabé e João Marcos, né? Saulo, no momento, disse: e se houver muitos obstáculos? Perguntou para o João, né? João Marcos. Aí o João Marcos falou: Saulo, eu saberei vencê-los. Eu vou vencer, né? Aí Saulo ainda falou assim: mas é possível que venhamos experimentar dificuldades sem conta, sem tamanho, né? Quer dizer, Saulo estava preparando João Marcos, que não era fácil essa vida de difusão do cristianismo. Ele ainda diz assim: se o Cristo, se Jesus era sem pecado, encontrou uma cruz entre apodos, flagelos, quando ensinava as verdades de Deus, que não devemos esperar então em nossa condição de almas frágeis e indigentes. Então, o que Saulo fez? Comparou eles com Jesus, né? Então, Jesus teve muita dificuldade, eles também vão ter ainda mais, né? Aí João Marcos ainda falou assim: Saulo, hei de encontrar as forças necessárias, né? E ainda falou assim: se deres um testemunho tão grande como a coragem que revelas, João, eu não tenho dúvida quanto à grandeza da sua missão. Entre confortadoras esperanças, né, o Saulo e Barnabé, o projeto terminou naquelas conversas com grandes perspectivas de trabalho. Para os três, né? Barnabé, João Marcos e Saulo de Tarso, né? Bom, então no caminho eles ficavam conversando, eles retornam, chegam em Antioquia, na Turquia, né? Eles tinham deixado Jerusalém, né? Eu sempre falo que é bom que vejam os episódios anteriores para ver a sequência, né? Porque é quase que uma novela, é um romance, né? Então, é bom que entenda, né? Então, lá em Antioquia, eles chegaram, foram bem recebidos, porque Barnabé, que era o chefe do lugar, né? Saulo já estava há algum tempo ali, né? E fizeram uma reunião. Naquela primeira reunião, né? O Barnabé e Saulo, principalmente Barnabé, ele expôs o plano da Assembleia, né? E a Assembleia ouviu, que era a questão de espalhar o cristianismo, né? Alguns anciões que estavam ali do grupo, né, falaram da lacuna, né, que se abriria na igreja, né, porque eles viram o Barnabé ia sair, né. No entanto, Barnabé voltou a explicar as necessidades novas do Evangelho. Precisava mudança, precisava se interagir. E Barnabé explicou os quadros complicados que estavam lá em Jerusalém, né? Como nós já falamos nos capítulos, nos episódios anteriores, Jerusalém estava muito complicado, né? O Barnabé explicou, fez um resumo do que estava acontecendo lá, né? Saulo de Tarso ajudou a falar, né? E explicou que lá não estava muito cristão mais, estava misturando judaísmo e que Tiago estava, o Tiago menor, né? O outro Tiago, né? Estava voltado mais para o judaísmo. Tinha sido assassinado o Tiago maior, que é o irmão de João. Os discípulos mudaram, né? Então, ele tratou do problema mostrando a total gravidade e que
estava acontecendo lá. Precisava de fazer alguma mudança, né? Quando explicou tudo ali para o grupo de Antioquia, né, para os coordenadores, para os trabalhadores ali, eles ficaram de acordo. De fato, aquela situação explanada por Barnabé era algo muito sério, né? Eram pareceres mais do que justos, né? Se perseverasse aquele marasmo nas igrejas, né, lá em Jerusalém e na redondeza, o cristianismo estava destinado a perecer, acabar. Era preciso mudar, era preciso avançar. Nisso, Barnabé e Saulo estavam de pleno acordo, né? E aí vai acontecer um fato interessante que enquanto a gente estava lendo, enquanto a gente lê o livro do Emmanuel, a gente vê esses detalhes, né? Eu sempre falo, repito sempre, não basta ler, a gente tem que estudar o texto, né? Então ali, nesse momento, eu vou abrir aqui essa ressalva, porque vai acontecer um fenômeno de materialização. Materialização é um fenômeno mediúnico em que espíritos se materializam frente aos encarnados, frente a nós aqui encarnados, né? Então vai ter uma materialização. E essa materialização que eu vou me referir agora é a voz direta. Normalmente, quando se faz essa voz direta, não precisa materializar o indivíduo inteiro. Materializa a glote, os órgãos vocais, a garganta, a região ali da faringe, laringe, para que possa expressar a voz. Então é isso que aconteceu, que a gente vai relatar. Então, naquele grupo ali, né, no outro dia teve uma reunião, eu repito, toda semana tinha um dia, tinha uma noite da semana em que eles reuniam para prece, para conversas cristãs, para discussão mais entre o grupo, e naquele momento tinha materialização de espíritos, que nos evangelhos cita o termo Espírito Santo, né? Então, numa daquelas reuniões, depois de ter explicado sobre a necessidade de fazer alguma coisa para alavancar o cristianismo, né, fizeram a reunião e recebeu uma manifestação mediúnica, que é a materialização, dando aquiescência, dando o parecer e a concordância de que era preciso mudar. Então era uma reunião muito simples, né? E eles ouviram o Espírito Santo. Eles falam Espírito Santo. Na Bíblia, no Novo Testamento, nos Evangelhos, ele fala Espírito Santo. Na verdade, é um espírito muito mais evoluído, um espírito mais puro, né? Nós, espiritistas, né, nós entendemos isso, né? Então, naquele dia, naquela noite, o Espírito Santo, que é um espírito iluminado, talvez seja até o Gesiel, né? Estevão, quem sabe, né? Às vezes até seja. Pode até ser que seja, né? O Cristo, quem sabe, né? Então, esse espírito, na hora que ocorreu a materialização, por voz direta, não era ninguém que estava falando, encarnado, era uma voz que surgia, sugeriu o seguinte, que Barnabé e Saulo ficassem destacados para a evangelização dos gentios, que é aquele corpo, aquele grupo de pessoas menos esclarecidas, menos estudadas, mais humildes, eram marginalizados no meio judaico, né? Por isso que Paulo de Tarso é considerado que
ele é cognominado de o apóstolo dos gentios, né? Então, a ideia de ir até os gentios, de começar a viajar, de trabalhar, era oriunda de quem? De espíritos que se materializaram na reunião. Então foi uma orientação dos espíritos, no caso o Espírito Santo, que materializou e falou pela voz direta. Aquela recomendação superior, aquela voz que provinha dos arcanos celestes, ecoou no coração de Saulo, como um cântico de vitória espiritual. Isso foi ótimo, né? Porque ele viu, ele percebeu, ele ouviu que estava materializando, estava ali vindo uma entidade muito superior para ajudar. Ele sentia que acabava de atravessar um imenso deserto para encontrar de novo a mensagem doce e eterna de Jesus, que ele tinha encontrado no deserto quando ele teve o contato com Jesus na hora da sua descoberta que ele era cristão, né? Então, por conquistar aquela dignidade espiritual, ele só experimentara padecimentos no passado. Desde aquela cegueira que aconteceu lá em Damasco, ele teve muita dificuldade. Ele ansiava para trabalhar mais para Jesus, né? Então ele tinha sede de Jesus, né? Ele pedia em vão a compreensão dos amigos, mas eles não entendiam, né? Não entendia, né? Agora que a palavra mais alta o chamava a serviço, ele deixava-se empolgar por júbilos infinitos. Era sinal de que havia sido considerado digno dos esforços confiados aos discípulos. E ele ficou refletindo ali, né, com essa manifestação, né, do espírito avançado, iluminado, né, como as dores passadas lhe pareciam pequeninas, as dificuldades do passado pareciam pequeninas, infantis até, comparadas à alegria que ele estava ali agora, Saulo de Tarso chorou copiosamente, numa sensação de alegria. Não é choro de desespero, choro de alegria, de exaltação, muito emotivo. Saulo reconhecia que Jesus agora se dignava a aceitar as suas oferendas, o seu propósito de boa vontade nas lutas e nos sacrifícios que estava começando. Saulo entendeu que o Mestre Jesus o chamava para responder ao apelo. E com isso ele ia aos confins do mundo. Ele ficou determinado. Ele já era determinado antes, né? E aí começou a preparação para a saída de Saulo em busca dos gentios. Levar Jesus, levar o Evangelho de Jesus para todo mundo, em vários lugares do planeta. Com isso, essa preparação aconteceu e esse fenômeno de materialização do Espírito ali foi crucial para isso. Muitos companheiros do grupo lá de Antioquia colaboravam nas providências iniciais, preparando aquele empreendimento dele sair. Ia sair ele, Barnabé e João Marcos. João Marcos está junto, né? Dentro em pouco tempo, todos eles com confiança, cheios de confiança, né, em Deus, Saulo, Barnabé e João Marcos despediram dos irmãos e foram caminharam em direção a uma cidade chamada Seleucia. Essa cidade era uma antiga cidade perto da Foz do Tigre, no sul do Iraque, né, durante o período helenístico. Foi uma importante cidade. Então já era no Iraque, já não estava mais na Turquia. Eu só acho interessante, sabe, gente, que tudo isso que a gente está falando acontece ali naquele Oriente, na Turquia, no Iraque, no Líbano, né? Ali em Israel, em Chipre, né?
Interessante isso, né? E eles foram para Seleucia, que era uma cidade importante da época, e ela era à margem do rio Tigre. Só que esse rio, hoje até mudou o nome, eu não me lembro mais que nome que é, mas essa cidade ainda existe, o sítio arqueológico de Seleucia, né, lá. E era perto da foz do rio, ou seja, o rio desaguava no mar. Então ali era um movimento muito grande de embarcações, de navios, né? Até hoje ainda é assim, né? E então Saulo, Barnabé e João Marcos saiu da Turquia, lá em Antioquia, e foram para Seleucia. A viagem, Seleucia já estava perto do litoral, porque era na foz do rio, né? Onde o rio desaguava no mar, né? Aí foi muita alegria, muito agradável, de vez em quando parava para alimentar. Quando chegou em Seleucia, logo chegou a embarcação. Eles iam viajar no mar, né, no navio, embarcar no navio, iriam para Chipre. Não sei se vocês se lembram, no capítulo, no episódio anterior, a gente disse que Barnabé sugeriu para Saulo para ir primeiro em Chipre, porque Barnabé disse que tinha os parentes, tinha que acertar umas coisas lá e tal. Então ele sugeriu para que fossem começar a sua difusão do cristianismo em Chipre, que é uma ilha próximo da Grécia, né? Um conjunto de ilhas, inclusive, né? Ali. Então eles, lá em Seleucia, eles tomaram navio. Se você olhar no mapa, você vai ver exatamente do Iraque até Chipre. E viajaram para Chipre, uma viagem muito carinhosa entre eles. Teve uma despedida agradável com todo mundo. Chegaram à ilha de Chipre junto com João Marcos. Não teve nenhum incidente, foi tudo bem. Chegando lá, o navio atracou, né, no porto, numa cidade chamada Citium. Até hoje ainda existe esse local, ali em Chipre, nessa cidade chamada Citium, né? Eles desembarcaram ali e Barnabé ficou ali em Citium, resolveu os problemas que ele tinha que resolver na família, nos seus parentes, nos seus negócios, né? E se retiraram. Antes de sair de Citium, eles visitaram a sinagoga num sábado, com o propósito de começar o movimento de difusão do cristianismo. Naquela época, as sinagogas recebiam os visitantes e quando a pessoa se mostrava desenvolta e competente, ela podia falar em público. Então eles foram lá, né, numa sinagoga. Sábado é um dia sagrado dos judeus, era e é até hoje, né? Barnabé era o chefe, né? Era o principal, né? E lá na sinagoga ele tomou a palavra. Procurou a falar alguma coisa, só que aconteceu o seguinte: Barnabé começou a falar, mas ficou muito arredio, com medo de falar diretamente do Cristo. Então ele começou a pegar mais ao texto da lei mosaica, da lei de Moisés, né? Claro, falava das lições do Evangelho, mas ele destacava as leis de Moisés dos judeus. Ele estava com medo de ficar melindrado, com medo de agredir os interesses dos judeus que estavam lá na sinagoga. Isso lá em Chipre, nessa cidade chamada Citium, né? Saulo percebeu que o companheiro não explanava com muita desenvoltura, não. Saulo percebeu que ele estava muito apegado às tradições judaicas, falando muito do judaísmo e falando alguma coisa de Jesus e tal. Via-se claramente que desejava, antes de tudo, conquistar a simpatia do auditório, dos judeus que estavam ali. A alguns pontos ele demonstrava-se até temor, né, de falar, né? E Saulo ficou com receio de conversar com ele depois, com medo de ele achar ruim, né?
Mas Saulo percebeu que ele estava desviando um pouco do propósito, né? Os israelitas mostraram surpreendidos, mas ficaram satisfeitos com a conversa dele, de Barnabé, lá na sinagoga, né? Saulo percebeu aquilo, né? Não ficou confortado, por quê? Ele queria que falasse mais de Jesus, né? Do Evangelho. Era o Evangelho de Mateus, né? Que já tinha escrito, né? E ele reparar, corrigir Barnabé, era perigoso. Ele ficou com medo de Barnabé era o chefe, né? Ele ficou com medo de falar, né? E concordou daquele jeito e ficou assim mesmo, né? Procurou resignar, esperou, deixou passar, né? Continuou a missão, né? Foram em várias localidades, né? Continuou falando, né? Vibrações de muita simpatia, né? Foram numa cidade chamada Amatonte. Se você procurar, você vai encontrar. Essa cidade, ela está em Chipre e hoje ela é um sítio arqueológico. A região de Amatonte é uma cidade importante hoje. Eles chegaram lá em Amatonte. A palavra de Barnabé, que era o chefe, era muito contemporizadora. Ela contemporizava tudo, né? Caracterizava pelo grande cuidado de não ofender os melindres do judaísmo, né? E ali, na cidade, né, chegaram a Neapafos, que é uma cidade de Chipre. Eu vou só abrir um parênteses aqui muito importante. Lá em Neapafos, essa cidade ainda existe, tá? Eu vou falar dela daqui a pouco. Eles encontraram um personagem muito importante para nós, chamado Sérgio Paulo. Se vocês observarem nos episódios anteriores, nós já falamos, Sérgio Paulo foi aquele responsável para libertar Gesiel da galera no navio. Não sei se você... Por isso que eu digo que é importante ver os capítulos anteriores. Sérgio Paulo é um romano, né? E ele era um procônsul de Neapafos, naquela região, né? Olha aqui que é o destino, né? Vai encontrar com ele, né? Então, isso lá em Neapafos, que é uma cidade também próximo de sítio, né? Aqueles caras andando aí. Saulo de Tarso andou, Paulo de Tarso, Saulo de Tarso andou sempre, né? E ele estava começando o seu ministério de divulgação do Espiritismo. Lá em Neapafos, né? A cidade hoje é conhecida como Pafos somente, né? É uma cidade importante, que é da ilha de Chipre. É uma cidade costeira, está no sudoeste de Chipre, na costa do mar Mediterrâneo. Ela tem uma história rica e é conhecida por um patrimônio arqueológico sensacional. Ela foi capital da ilha durante um grande período, na época do Império Romano, e abriga locais de arqueologia muito significativos. A cidade antiga de Pafos, ela tem um parque arqueológico muito importante, com restos de casas romanas, alguns mosaicos, teatros, fortalezas. É conhecido como patrimônio mundial da Unesco, né? Além disso, Pafos também é um destino turístico popular muito requerido, né, no mundo inteiro, principalmente no mundo europeu. Tem praias deslumbrantes, resorts de luxo, vida noturna animada e paisagens naturais muito pitorescas, né? Essa cidade onde Saulo, Barnabé e João chegou. E lá eles vão encontrar quem? Sérgio Paulo, né? Então, é uma cidade muito importante hoje, ela possui uma infraestrutura turística muito desenvolvida, né? Restaurantes, lojas, né? E agrada muito o turismo mundial. Então, eles chegaram lá, né? Em Pafos, era a sede do governo provincial, né?
Era uma formosa cidade, encantos naturais, que até hoje tem, né? Mas Barnabé estava muito exausto. Nunca tivera tanta atividade apostólica como estava naquele dia. Barnabé conhecia a deficiência de falar de Saulo no serviço da igreja de Antioquia. Ele temia confiar a Saulo a responsabilidades diretas de falar. Então, não sei se vocês lembram nos capítulos, nos episódios anteriores, a gente disse que Saulo tentou se expressar, falar em público e não conseguia, tinha dificuldade de se expressar bem, né? E Barnabé, sempre que falava, ficava com medo de colocar, né? Mas Barnabé estava muito cansado. Fez a pregação na sinagoga, no sábado, né? Quando chegou, nesse dia, ele estava muito inspirado, né? Barnabé estava muito inspirado. Foi feita com brilhantismo absoluto. Saulo comoveu profundamente com a fala de Barnabé. O êxito foi inexcedível, foi ótimo, né? Então, no outro dia, né? Uma segunda vez, noutra semana, no sábado, né? Uma assembleia nova se reuniu, só que tinha os elementos, as pessoas mais finas, mais estudados, os judeus e romanos aglomeravam ansiosos para ouvir Barnabé. Aí ele fez apologia do Cristo, né? Mostrando os conceitos de maravilhosa beleza espiritual. E Saulo, com os trabalhos informativos da missão, atendia prazerosamente, né, todas as consultas, os pedidos, as informações. Então Barnabé falava e Saulo ficava de lado, né? Eles perceberam que ali naquela cidade de Pafos, de Neapafos, muitos interessados surgiram, né? Os romanos em grande número, né? Porque vinha romanos da Europa, né? De Roma, né? Solicitavam esclarecimentos, né? Recebiam as notícias do Cristo, muito jubilosos, né? Com muitas esperanças, né? E demonstravam muita bondade. Entusiasmado com aquele êxito, Saulo e Barnabé organizavam reuniões em casas particulares também. Não ficava só na sinagoga, né? As pessoas mais afins e que gostavam do tema do cristianismo deixavam fazer reunião em casa. E eles se reuniam em casa, né? Então ali eles comentavam mais diretamente sobre Jesus, né? Sobre os movimentos que Jesus fez. E fazia muitas curas, né? Fazia trabalhos de esclarecimento, né? Com muita alegria, Saulo viu chegar a extensa fileira de filhos do Calvário, né? De pessoas necessitadas. Eram mães atormentadas, doentes desiludidos, anciães, né? Sem nenhuma esperança, órfãos, prostitutas, mas procuravam a missão de Saulo e de Barnabé e de João. A notícia das curas, né, julgadas impossíveis, encheu Neapáforos de grande assombro. A notícia espalhou. Eles estão fazendo curas, está acontecendo isso, né? Interessante que é o que eu falo, a gente tem que ler e estudar, né? Percebe-se ali, junto com Barnabé e Saulo e João, eles comentavam sobre Jesus e eles aplicavam passes. Passes. O espírita não põe as mãos. Existem outras metodologias de passe, né? Tem reiki, tem não sei o que. Dizem que não é a mesma coisa, né? Mas tudo bem. Esses missionários, o Barnabé e Saulo, eles impunham as mãos nas pessoas, fazendo preces fervorosas a Jesus. E ainda distribuía água pura
para as pessoas. Gente, no Espiritismo faz muito isso, né? Aplica-se o passe e ainda toma um copinho de água fluidificada. Então, Barnabé e Saulo faziam isso também, né? Mas Barnabé é muito cansado, né? De tanto falar, de tanto participar, né? Achando que o auditório não requeria ser mais erudito, mais profundo, né? Ele resolveu encarregar Saulo para pregar, para falar naquele dia. Cansou muito. Ele falou, olha, não é um público muito sofisticado, é um público mais simples, deixa Saulo falar. Barnabé estava com medo de Saulo não falar direito. E aí, com grande surpresa, Barnabé percebeu que Saulo modificou radicalmente. Saulo já não era aquele Saulo de Antioquia. A sua fala parecia inflamada de nova luz. Tirava do evangelho ilações tão profundas que Barnabé escutava agora sem dissimular aquele espanto. Ele notou, particularmente, o carinho de Saulo quando apresentou os ensinamentos de Cristo àqueles mendigos, àqueles sofredores. Saulo falava como alguém que houvesse convivido com Jesus por longos anos, conhecedor profundamente, né? Referia-se de certos lances das lições de Jesus com um manancial de lágrimas nos olhos. Ficava emocionado na hora que estava falando. E numa eloquência, né? Numa maneira arrasadora, né? Saulo de Tarso voltou com a sua eloquência do passado. Quando eu falo eloquência do passado, estou falando de quando Saulo era um doutor da lei lá em Jerusalém, antes de acontecer aquela visão no deserto indo em busca de Ananias. Não sei se vocês me lembram, né? Em Damasco, ele estava indo para Damasco. Ele era já um orador tremendo. Quando ele descobriu que era cristão, descobriu Jesus, aí ele ficou assim. Só que esse dia, Barnabé diz, né, o Emmanuel retrata aqui, que Saulo deu um show na sua fala, né? Dia e noite havia operários estudiosos copiando as anotações de Mateus, o Evangelho de Mateus. Naquela época não tinha gráfica, né, gente? Não tinha impressora, tinha que copiar tudo na mão, né? Tinha que copiar o Evangelho. Então as pessoas pegavam emprestado e iam copiando, né? Os acontecimentos abalaram a opinião da cidade inteira. Os resultados eram os mais confortadores. Então, ali em Chipre foi o começo, né, de Saulo na sua oratória. Foi quando aconteceu uma surpresa para Saulo e para Barnabé. Olha só que surpresa. Já era amanhã, já tinha começado bem amanhã. Saulo estava atendendo as pessoas, os necessitados que chegavam ali, né? De repente chegou um romano querendo conversar com Barnabé, né? E com Saulo. Barnabé e o companheiro deixaram os serviços, né? Entregue a João. João era o garoto, né? João, toma conta desse pessoal aí, que nós vamos atender essa solicitação desse romano. Aí, essa solicitação, ela é fundamental. Por quê? Sérgio Paulo ficou sabendo das conversas, pelas conversas que estavam acontecendo. Sérgio Paulo, que era o administrador de Neapafos, pede para Saulo e Barnabé ir lá no palácio dele. Só que isso nós vamos continuar no episódio que vem. Tem muita surpresa para frente. Mais uma vez, agradecemos a presença carinhosa de vocês. E que não esqueça do like, não esqueça de se inscrever no canal, difundir, divulgar, compartilhar. Um abraço em todos vocês e um beijo carinhoso no coração de cada um. Até a próxima.